prazer recebê-los, tanto às sextas quanto aos domingos. Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia numa das passagens mais centrais dela, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu acredito que as senhoras e os senhores acharam. O capítulo 9 de Atos narra a história da conversão de Saulo de Tarso. E eu falei que é uma passagem central do cristianismo, porque esta narrativa se repete por 3 vezes. Existe uma tríplice repetição dela, denotando a sua importância. Importância para o cristianismo. Deduzo que essa passagem tem muito a nos ensinar. Eu gostaria que nós a explorássemos mais um pouco, que nós a olhássemos com mais atenção e que nós tentássemos extrair dela ensinamentos espirituais, ensinamentos psicológicos, ensinamentos para o nosso dia a dia. Há muitas implicações e muitas aplicações nesta mensagem. E eu quero fazer uma leitura com vocês, a partir do verso de número 1. E Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daqueles da seita, quer homens, mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, Damasco dista de Jerusalém mais ou menos 320 quilômetros. 320 quilômetros. É só você colocar no Google e perguntar a distância de Jerusalém a Damasco. Vai dar exatamente o número. Provavelmente uma pessoa ou um grupo de pessoas caminhando levaria aproximadamente, se fizesse 30 quilômetros por dia, de 10 a 11 dias. Então Saulo, após pegar a sua credencial, a autorização do sumo sacerdote para interferir nos cultos que eram realizados nas igrejas filiais do Templo de Jerusalém, nas sinagogas, ele tinha então esse documento assinado pelo sumo sacerdote. E ele podia prender e conduzir os presos a Jerusalém. E estando a caminho,
e perto da cidade de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia em aramaico, que era um dialeto hebraico, é um dialeto hebraico. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse, Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar ou dar coices contra os aguilhões, contra as pontas dos pregos. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe Jesus, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, só ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Não via, ele ficou cego. E, guiado pela mão, conduziram até Damasco. E Paulo esteve por 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. 3 dias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse Jesus em uma visão a Ananias. E Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, esse cara persegue a tua igreja. Esse cara é uma ameaça. Ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Como se Jesus não soubesse disso. Disse Jesus a Ananias, vai, porque este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome àqueles que não são judeus, a reis e também aos filhos de Israel, aos judeus. E eu mostrarei para Saulo de Tarso o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou a te tocar agora, para que tu fiques cheios do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que escamas, e Paulo recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Esta narrativa, esse evento, ele é muito impactante, principalmente por algo que passa despercebido a leitura artificial. A primeira leitura, que eu chamo de leitura jornalística. O apóstolo Paulo, na verdade, não era o apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso, porque ele vivia em Tarso. Ele viveu em Tarso, por isso que ele era chamado de Saulo de Tarso. E ele, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, estava com as roupas
daqueles que estavam apedrejando Estevão. E diz o versículo 57 ou 58, que enquanto Estevão estava sendo assassinado a pedradas, Saulo consentia, concordava com o assassinato de Estevão. Também diz a Escritura que esse homem, Saulo de Tarso, ele perseguia ferozmente aqueles que se declaravam seguidores do caminho, porque à época as pessoas que acreditavam em Jesus não eram chamadas de cristãos, eram chamadas de os do caminho, e eram também chamados de seita. Existia uma grande revolta por parte de Saulo de Tarso contra os cristãos. Eu fico me perguntando, Deus poderia ter encontrado esse cara antes que Estevão fosse morto, antes que centenas de pessoas tivessem sido perseguidas, prendidas, conduzidas coercitivamente à prisão, e o texto não revela, mas assassinadas. E quando eu fiz essa pergunta a mim mesmo, por que Deus não encontrou esse cara antes? Isso fez com que eu percebesse o que eu nunca tinha percebido nessa passagem bíblica, que todo o texto, ele demonstra um protagonismo absoluto do Senhor Jesus Cristo. Um protagonismo que se manifesta no fato dele ter decidido, naquele dia, naquela hora, naquele lugar, interferir na vida de uma pessoa, invadir a sua vida, interromper os seus planos pessoais, como que dizendo para todos os leitores, dizendo para o próprio Saulo, que ele é o Senhor. E que não depende de mim, não depende de você, assim como não dependia de Saulo e nem de qualquer apóstolo. Quando Deus escolhe invadir a vida de alguém, Ele não pede licença, porque Ele é o Senhor. E quando Deus decide interferir na vida de alguém, Ele o faz quando Ele deseja, como Ele quer e quando Ele quer. Ele tem este poder. O que fica, como é que eu vou dizer para vocês? O que deixa a gente impressionado e assustado é essa liberdade de Deus de não depender da sua oração, da minha oração, não depender de ser buscado, de ser invocado. Esse Deus que olha para nós, que olha para aqueles com os quais a gente convive e que ainda não o conhecem, e que a qualquer momento pode invadir a vida deles. A qualquer momento. A primeira lição que salta aos olhos da gente é vermos que Deus, Ele é o Senhor, e Ele continua no controle da nossa vida,
no controle da vida das pessoas que não o conhecem, e que, se você crê, você pode ter o seu coração pacificado, a sua mente tranquilizada, porque Ele é o Senhor e Ele está no comando da sua vida. Ele conhece a sua família, Ele sabe quem convive com você, Ele conhece os seus filhos, os seus pais, Ele sabe onde você trabalha, Ele conhece o seu patrão, Ele conhece os seus empregados. Deus conhece aqueles que se levantam contra Ele e contra a sua palavra. Deus sabe. Essa liberdade assustadora de Deus é fantástico. Então, na verdade, não foi Paulo que encontrou Jesus. Não foi Saulo quem o encontrou. Foi Jesus quem encontrou Saulo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não foi você que acordou um dia e disse: cansei de não ser crente. Hoje levantar-me-ei, adentrarei a primeira porta de uma igreja, e lá, de joelhos, diante do altar, entregarei a minha vida a Jesus. Não foi você, foi Ele quem encontrou você. A gente pensa que as coisas acontecem porque a gente quer. Nunca foi assim, nunca será assim. Ele é o Senhor. Isso ficou tão gravado na memória do apóstolo Paulo, que eu quero que você veja o que ele escreveu aos Gálatas, referindo-se à sua própria conversão e a esse momento singular. Gálatas capítulo 1. Por quê? Porque o texto de Atos capítulo 9, no verso 1, começa dizendo: e Paulo respirava ameaças, ou seja, ele tinha ódio de Jesus Cristo. Quantas pessoas você conhece que trabalham com você, que fazem parte do seu círculo de amigos, que não gostam dos cristãos, que acham isso uma baboseira? Eu quero dizer que a qualquer momento Jesus pode encontrá-los. Amém. A qualquer momento Jesus pode encontrá-los. Saulo, ele ficou tão encucado com isso que aconteceu, que aqui em Gálatas, no capítulo 1, eu acho que você já está aí, Gálatas no capítulo 1, a partir do verso 11, ele diz o seguinte: mas faço-me saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado. E aí ele vem falando, e aí ele chega no verso 15: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, eu não tive outra opção. Paulo está dizendo exatamente aos Gálatas o que ele sentiu naquele momento em que Deus olhou para ele e disse: chega, hoje você vai ser meu. E querendo Deus, quem pode impedir? Então Paulo ficou tão impressionado com isso. Interessante que Jesus havia dito aos fariseus que quando ele ressuscitasse e subisse ao céu, as pessoas iriam procurá-lo e não iriam achá-lo. Principalmente aquelas pessoas que tivessem
oportunidade, que tiveram oportunidade de fazê-lo e não o fizeram. Como que Jesus está dizendo: eu só serei achado por quem eu quiser. E isso significa que se você que está aqui hoje consegue entender o Evangelho, consegue perceber Jesus, é porque Ele permitiu que você o achasse. Você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Nós somos bem-aventurados, porque há pessoas assentadas nesses bancos aqui, nessas cadeiras, que não conhecem Jesus, conhecem a igreja evangélica, conhecem os pregadores, conhecem as denominações religiosas, mas não conhecem Jesus. E quando Jesus nos encontra, quando Ele resolve nos encontrar, algumas coisas nos acontecem. E eu quero falar sobre essas coisas. E a primeira coisa que nos acontece, nós recebemos dele a possibilidade de nos converter. Por que eu digo recebemos a possibilidade de nos converter? Por quê? Porque muitas pessoas, e os evangelhos mostram isso para nós, tiveram a possibilidade de se converter a Jesus e não quiseram. A exemplo daquele rapaz que, após ser confrontado por Jesus, não quis seguir. Toda a vez que Deus encontra uma pessoa, que Deus vem ao nosso encontro, abre-se para nós a oportunidade, a possibilidade de nós nos convertermos. Converter-se a Jesus não é converter-se a uma ideia, a uma filosofia, a mais um ismo nesta vida. Converter-se a Jesus não é passar a frequentar uma igreja evangélica. Converter-se a Jesus, em primeiro lugar, é reconhecer nele o Senhor dos céus e da terra. É reconhecer o seu senhorio, é tê-lo como absoluto da nossa vida, como único referencial da nossa vida. O que Jesus quis mostrar para Saulo e obteve sucesso, e o que ele quer mostrar para nós, que ele não pode, ele não quer e ele não pode ser apenas um acréscimo à nossa vida, como se fosse mais uma religião visitada por nós, como se fosse mais um conhecimento adquirido por nós, além dos conhecimentos que a gente adquire no espiritismo, na macumba, no candomblé, que adquire no confucismo, no budismo, nos ismos. Não, Jesus, ele não é mais um conhecimento, mais uma ideia, mais uma filosofia de vida. Jesus é o Senhor. E o que ele fez com Paulo? Com Saulo? Saulo carregava uma bagagem cultural tripla. Preste atenção no que eu vou dizer. Saulo conhecia a cultura e a tradição judaica, porque ele era fariseu. Fariseu da tribo de Benjamim. Então ele conhecia a cultura judaica. Saulo, por ter nascido em Roma, ele adquirira a cidadania romana. Portanto, Saulo, que depois passou a ter um nome latino e passou a ser chamado de Paulo, ele conhecia a cultura, a legislação e o direito romano, que muito contribuiu e contribui para o luso-direito e para o direito brasileiro. Eu tive, no curso de Direito, uma cadeira de Direito Romano. E foi nessa cadeira de Direito Romano que eu aprendi que um cidadão romano
Uma pessoa só se tornava cidadã romana se ela ou nascesse de alguém que fosse romano, ou que recebesse do Estado de Roma, de César, esse privilégio. Paulo, ele era um cidadão romano. Ele carregava em si a cultura judaica, ele carregava em si a cultura romana, e por ele ter vivido em Tarso, ele entendia a cultura helenista, a cultura grega, os clássicos gregos, os filósofos gregos. É o apóstolo Paulo que traz para o Evangelho a lógica, o silogismo, palavras como sofismas, nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo. Então ele era uma pessoa que carregava uma bagagem de 3 culturas. E Jesus não queria ser para Paulo mais uma bagagem cultural para ele. É por isso que vocês vão entender o que eu vou dizer agora. E é por isso que, inevitavelmente, quando Jesus aparece para Paulo, ele fica o quê? Cego. Cego. Por que ele fica cego? Isso é sintomático, isso é simbólico para nós. Um homem que se baseava em sua cultura, em sua múltipla cultura, em suas múltiplas culturas. Um homem que dominava o aramaico. Jesus fala com Paulo em aramaico. Paulo sabia o hebraico, ele sabia o latim, ele sabia o grego. Ele era um homem culto, era engenheiro civil, construía tendas, da tribo de Benjamim, fariseu. Aí você começa a entender, se você folhear a sua Bíblia e for a Filipenses no capítulo 3, por que Paulo escreveu o que escreveu aos Filipenses no capítulo 3? Veja a partir do verso 7. Filipenses capítulo 3. Paulo escrevendo depois: olha, apesar da minha cultura, apesar do meu conhecimento do judaísmo, apesar do meu conhecimento do jurídico romano, do direito romano, das prerrogativas de ser um cidadão romano, apesar do meu conhecimento do helenismo da época, da cultura grega da época, eu digo algo para vocês, filipenses: o que para mim era ganho, o que para mim era status, o que para mim era grife, o que para mim era passaporte para melhores empregos, o que para mim era um diploma, era um título de doutorado, pós-doutorado, PhD, o que para mim era ganho, eu reputei como perda por Cristo, porque eu encontrei algo mais poderoso, mais importante, que é Jesus Cristo. Por que Jesus cega o apóstolo Paulo? Para mostrar para Saulo de Tarso que nada neste mundo tem mais valor do que ele. Para mostrar para Saulo de Tarso que nós não somos ninguém, porque quem fica cego, ou quem nasce cego, destituído desta função visual, torna-se uma pessoa limitada, uma pessoa dependente, uma pessoa que vocês verão no texto lá, nosso texto base, que precisa ser conduzida pela mão. Para que Paulo não interpretasse Jesus a partir da cultura judaica, a partir da cultura romana e a partir da cultura grega, Jesus cega ele, e Paulo só abre os olhos quando
à frente dele só está Jesus, como absoluto, como único, como única referência, como que se Jesus estivesse dizendo para Paulo, para Saulo: Saulo, a partir de hoje eu sou a sua verdade. Eu sou a chave hermenêutica interpretativa a partir da qual você vai interpretar qualquer coisa nesta vida. Não pense no judaísmo para me entender. Não use a cultura grega para me entender. Não faça isso. Jesus está dizendo para Paulo: eu não derramo vinho novo em odre velho. Conversão verdadeira, genuína, requer que conheçamos o Senhor Jesus como a autoridade suprema sobre a nossa vida. Se nós não vermos Jesus como o apóstolo Paulo via, nós podemos admirar Jesus Cristo, mas nós não seremos seus seguidores. Há muitas pessoas que admiram Jesus. Jesus não quer admiradores. Não quer, ele não busca admiradores. Necessariamente, quando Deus nos encontra, esse encontro resulta na possibilidade de eu me converter a Jesus. Converter-se a Jesus é reconhecê-lo e é tê-lo e é aceitá-lo como único e Senhor da minha vida. Isso requer que eu entregue a Ele não só o que eu tenho, mas o que eu sou. Isso requer um reset, requer um recomeço. Por isso que ao cegar o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, Jesus estava zerando tudo para começar do zero, dizendo para Saulo, que depois escreveria como Paulo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Literalmente, tudo se fez novo. A conversão requer entrega absoluta e reconhecimento do senhorio de Cristo. E essa entrega e essa rendição absoluta inevitavelmente nos conduz à obediência. Porque nós não estamos tratando com um amigo num primeiro plano. Nós estamos tratando com um Senhor. Nós não temos uma monarquia no Brasil. Não, nós não sabemos o que é ter um Senhor sobre si. Eu conheci pessoas que já faleceram, que conheceram a escravidão no Brasil. E estas pessoas sabem o que é ter dono. Sabem o que é ter que obedecer. Sabem disso. Nós não sabemos. Olhar para Jesus como um amiguinho, como alguém pronto a nos ajudar em nossas necessidades, é um equívoco da igreja evangélica do Brasil. Jesus, ele precisa ser olhado como Senhor. Não só olhado como Senhor, mas crido como Senhor, amado como Senhor e respeitado como Senhor. E quando a gente respeita Jesus, milagres acontecem. Não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que se reúnem em nome dele. E Jesus pede para que Paulo o obedeça. E eu quero que você me acompanhe e veja o que Jesus pediu para Paulo fazer.
depois que ele aceitou Jesus como Senhor. Depois que Paulo deixou de lado toda a sua influência cultural, Jesus pede coisas para Paulo. E começa no verso 6, lá do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Começa no verso 6. Acompanhe comigo. Jesus pede coisas para Paulo. Primeira coisa que Jesus pede para Paulo: levanta, porque eu não falarei pessoalmente contigo. O que eu tenho para te dizer, eu direi através de uma pessoa. Isso é importante, muito importante, porque nós vivemos uma época em que as pessoas presumem que Deus irá falar diretamente com elas, e estão atrás de visões e revelações, e até colocam em risco a sua sanidade mental, colocam em risco a integridade da sua família, do seu casamento, por andarem atrás de revelações, de querer ouvir a voz de Deus direto para elas. Mesmo estando na presença de Jesus, Jesus diz para o apóstolo Paulo: eu tenho instruções para você, mas eu não vou dá-las pessoalmente a você, porque quis eu usar pessoas para abençoar pessoas. Levanta-te, veja o verso 6 de novo, levanta-te e faz o quê? Entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E o que Jesus disse para Paulo? O que ele tinha que fazer? O que nós, que amamos o Senhor Jesus, precisamos fazer necessariamente, se é que o Espírito de Jesus está na nossa vida? Porque em Romanos 8:9 está escrito que nem todo que chama Jesus de Senhor possui o Espírito dele. E aqui começam as instruções. O que me chama a atenção, que você pode ver, verso 7 e verso 8. Então os homens, espantados, não vendo ninguém, levantou-se da terra, levantaram Saulo, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Imagina um homem colérico, um homem controlador, um homem acostumado a mandar, um chefe, uma autoridade. Você é uma mulher, tranquilo. Uma autoridade, uma pessoa que não se deixava influenciar por ninguém. Ele era o melhor em tudo, ele era o melhor na engenharia, ele foi o melhor dos fariseus, o mais zeloso de todos, ele era top 10. Aí ele precisa, fecha os olhos como se você estivesse cega, ele precisa ser o quê? Diga para a pessoa que está ao seu lado: a primeira coisa que nós precisamos aprender depois que aceitamos a Jesus é permitir que aquelas pessoas que Jesus nos traz nos guiem. Nós precisamos aprender a sentar e nos deixar ensinar. Imagina, fecha o olho. Imagina Saulo pela mãozinha. Vocês já imaginaram isso?
Por aqui, por aqui. O cara que mandava em todo mundo, o cara que tinha as credenciais, as cartas, as habilitações. Agora ele é conduzido e não sabe o que vai ser da vida dele. Não se apavore, igreja. Jesus vai conduzir você. Jesus vai conduzir você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor te conduzirá com a sua mão e o seu cajado. O Senhor te conduzirá. Você está na escuridão, na confusão, o Senhor te conduzirá. E a primeira coisa que Jesus manda Paulo fazer é aprender a depender. Onde estão os controladores aqui? Aqueles que não gostam de andar com carona, gostam de dirigir como eu. Aqueles que enquanto alguém dirige, dizem assim, toma aqui, toma ali. Né? Onde estão os controladores? Não deve ser fácil para nós. Não deve ser fácil. Imagina Paulo, gente, Saulo de Tarso, sendo conduzido pela mão. A segunda coisa que Jesus pede para Saulo, preste atenção. A segunda coisa, Saulo, a partir de hoje, tu terás um novo interlocutor extraordinário para com quem falar todos os dias. Preste atenção. Saulo, Jesus falando para Saulo, a partir de hoje, desse encontro, você terá um novo interlocutor, uma nova pessoa para conversar com ela todos os dias. Tanto é que quando Ananias chega, Paulo está fazendo o quê? Versículo 11, Paulo está fazendo o quê? Orando. Igual a você. Igual a você todos os dias. Paulo estava orando. Porque Jesus Cristo disse, se eu sou o Senhor da tua vida, tu irás te deixar conduzir. E tu irás aprender o caminho pelo qual todas as bênçãos do Pai irão fluir na tua vida. E dessa lição depende a tua vida espiritual. Paulo ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem dormir. Durante esses 3 dias ele ficou orando. E quanto mais ele orava, mais sensível ele ficou ao Espírito de Deus. Você ora. Jesus nos leva à oração. Nos deixamos conduzir. Nos deixamos discipular. Vocês perceberam que o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, foi batizado? Jesus pediu para ele, eu vou te mandar alguém, e esse alguém vai dizer para você o que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é ter alguém sobre você. Ananias chegou e colocou a mão sobre Paulo, e diz a Escritura que nós lemos, o Espírito de Deus encheu a vida dele. Não diz que o Espírito de Deus entrou na vida dele. O que diz que o Espírito Santo, que já estava dentro dele, encheu a vida dele. E imediatamente ele foi batizado nas águas. E depois dele ser batizado nas águas, ele ficou alguns dias com quem? Versículo 19. E tendo comido, ficou Saulo alguns dias sendo ensinado na escola de discípulos. Vocês viram? Vocês viram o que a gente faz aqui na igreja como atividade para veicular a grande comissão? Não é aleatório.
ele ficou cheio do Espírito, foi batizado nas águas e foi matriculado na escola de discípulos. Só que aconteceu mais uma coisa com Paulo, que eu acho isso fantástico. Jesus olha para ele e através de Ananias diz: Paulo, você vai viver a partir de hoje sob os imperativos, sobre as ordens que eu deleguei em Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao 20. A partir de hoje tu não serás mais fariseu. A partir de hoje, concomitantemente com a tua vida normal, com a tua família, você vai também pensar no meu reino. Você vai ir e fazer discípulos de todas as nações. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos. E eu vou dizer algo para você. Enquanto você estiver sendo um instrumento nas minhas mãos, você vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. E eu tenho uma palavra de Jesus que Ele me deu hoje, para você que é líder nesta igreja, para você que está sob os imperativos, as ordens de Jesus. O sofrimento que você está passando, as lutas que você está passando na sua família, elas estão subindo como cheiro suave às narinas de Deus. E Deus vai retribuir isso para vocês. Palavra do Senhor. Porque quando a gente se coloca sob a ordem de Jesus, de ir e fazer discípulos, compartilhar o Evangelho, Satanás se levanta para cair. Ele pode nos ferir, mas ele não pode nos destruir, porque o sangue de Jesus está na nossa vida. Por isso que a conversão de Saulo de Tarso, ela é repetida por 3 vezes. Nessa caminhada com Jesus, nós precisamos nos perguntar: Jesus é nosso Senhor? Quando eu falo em ser Senhor, eu me refiro que qualquer coisa que eu vá fazer, antes de perguntar para Ele se eu souber pela Bíblia que não devo fazer, eu não vou fazer. Ele é o meu Senhor. E o meu Senhor disse para eu perdoar. Independentemente se eu sentir vontade ou não, ou se eu me sentir preparado ou não. Quem disse para nós que nós devemos perdoar só quando a gente está preparado foi o humanismo. Em outras palavras, foi o diabo que disse isso para nós. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, e você que diz que aceitou Ele, e ainda não é batizado nas águas, eu não entendo a sua conversão. Para mim, a sua conversão está viciada. Se você aceitou Jesus como Senhor e quer interpretar a Bíblia a partir da sua cultura, a partir das suas experiências anteriores com outras religiões, para mim a sua conversão não está completa. Se Jesus não é o absoluto da sua vida, a única referência, alguma coisa está errada. Segundo, se você ainda está no controle da sua vida, naquilo que só cabe a Deus fazer, Jesus não é o Senhor da sua vida. Se você pensa que vai mudar as circunstâncias, que vai alterar alguma coisa pelo pensamento positivo, ou pela sua preocupação, ou pela sua ansiedade, se você tem essa ilusão
de que Deus vai se mover porque você está aflito e angustiado e angustiada, Jesus não é o Senhor da sua vida. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer, você deve fazer. Mas quando você terminar com as suas forças, você diz: Senhor, agora é contigo. Eu já fiz o que tinha que fazer. E sabe de uma coisa, Senhor? A minha preocupação não vai aumentar o meu tamanho. A minha preocupação não vai acelerar o teu processo. Porque tu ages quando tu queres e através de quem tu quiseres. Tu és o Senhor. Eu não sou uma exceção à regra. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você precisa ter um pastor. Você precisa ter um discipulador. Um irmão, uma irmã em Cristo, se você é mulher, que sente contigo e que te ensine a palavra de Jesus, porque Jesus não vai te ensinar pessoalmente. Não espere. Tem pessoas que falam com Deus que eu fico com inveja. Todo dia de manhã elas dizem: Deus falou comigo. Sempre tem um sonho. Não, esse Deus eu não conheço. Eu conheço o Deus que disse para mim: vai, levanta-te, porque alguém te dirá o que tu tens que fazer. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você precisa entender que o segredo da vitória, seja ela qual for, ele começa com os joelhos dobrados. Através do diálogo com esse novo interlocutor extraordinário que é Jesus. Todos os dias, fale com Ele, andando, caminhando, trabalhando, dirigindo. Não importa como, Jesus não disse como. Tem gente que tem a ilusão que se acordar 3, 4, 5 horas da manhã, Deus vai ouvir, porque está todo mundo dormindo, quer dizer que... É ilusão, gente. Deus te escuta a todo momento. Aliás, Deus está na sua vida. Se você colocar a mão sobre o seu peito e sentir o pulsar do seu coração, você verá o Espírito de Deus na sua vida. Você não precisa falar alto. Deus está vendo os seus pensamentos. Se Jesus é o Senhor da sua vida, ore. Ore. Pastor, quantas horas? Jesus não falou o tempo, o lugar. Não, isso não tem importância. É melhor ficar 1 minuto na presença de Deus de verdade do que ficar 1 hora dormindo e abrindo a boca. E como Ana, nós devemos ser nós mesmos diante de Deus. Se Jesus é o Senhor da sua vida, você vai ser batizado agora em novembro. Se Jesus é o Senhor da sua vida, hoje você vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Se Jesus é o Senhor da sua vida, você vai para a escola de discípulos. Não agora esse semestre, o outro. Não tem. Nós não estamos aqui para inventar a roda. Esse é o caminho. Engraçado que Jesus em nenhum momento falou para Saulo de Tarso: e você vai ser liberto de todos os demônios. Sabe por que Jesus não falou isso para Saulo? Porque Jesus é o Senhor, e no momento que Jesus entrou na vida de Paulo, tudo que é ruim saiu. Onde Jesus está, alguma coisa acontece. Já dizia uma canção muito antiga: onde Jesus está, alguma coisa acontece. Por isso que quem tem Jesus é sempre alguma coisa. Porque é impossível ter Jesus e não ter deixado alguma coisa para trás. Impossível isso. Eu gostaria que nesta noite de Santa Ceia, nós fizéssemos uma revisão na nossa vida. Uma coisa que eu faço todos os dias:
E eu estava dizendo para uns amigos ontem eu fui pregar em Alegrete, no Lavaredas, e eu estava dizendo para esses amigos, eu vou fazer, eu acho que o ano que vem, 30 anos que Jesus me chamou, que Jesus me encontrou não próximo a Damasco, mas dentro de uma boate, e como eu disse aqui, agarrado numa morena, e é verdade. Eu já tinha uma queda. Jesus me encontrou lá. Ele disse assim, chega, eu vou pegar esse cara é muito louco. Gente, eu não queria saber de Deus, eu não queria saber de igreja. Aliás, pastor para mim era tudo ladrão e oportunista. Deixa eu ver que castigo. Que castigo. Mas naquela madrugada, às 4 e pouca da manhã, eu dançava com aquela mulher. Sério, gente. E eu ouvi. Hoje talvez eu ia dizer assim, eu estou tendo um surto esquizofrênico, uma alucinação auditiva. Eu ouvi aquela voz dizendo para mim, vai à igreja evangélica amanhã. Era sábado e era domingo. A igreja era domingo. E eu fui à igreja sem saber o que eu ia fazer lá. Imagina minha cara de tacho. Não, imagina. E foi nesse domingo pela manhã que eu encontrei Jesus. Na verdade, que eu fui encontrado por Jesus. E que eu percebi que Ele era o Senhor. E eu chorava como uma criança. E eu sempre tive os meus afetos bloqueados, porque meu pai não foi uma pessoa carinhosa. E ele me batia muito. Então, a tendência é a criança bloquear o afeto. E eu não chorava. As pessoas morriam, eu não chorava. Mas aquele dia eu chorava. Eu acho que eu chorei tudo que eu tinha que chorar na minha vida. Eu chorava, não sabia por que eu estava chorando. Eu chorava, me tremia as pernas. E a partir daquele momento, o Espírito de Deus entrou na minha vida. Entrou na minha vida. Isso foi em julho de 1990. Entrou na minha vida. E os meus afetos foram mudados, assim como o afeto de Paulo foi mudado. Paulo odiava a igreja. A partir desse encontro com Jesus, Paulo passou a amar aquilo que ele odiava. A mudança é de dentro para fora. E eu comecei a sentir sede da palavra. Eu queria falar com Deus o tempo todo, quase enlouquecido. Quase. Se não fosse aquelas pessoas, aqueles Ananias, eu teria enlouquecido. Isso acontece com igrejas que levam vantagem com a sua loucura. Levam vantagem através do fanatismo das pessoas, para poder explorar elas ao máximo. Mas Deus mandou um Ananias na minha vida. Lembra do Ananias que Deus mandou para a sua vida? Nesse momento, para que você não fosse explorado. Tem pessoas aqui que eu conheço que sabem o que eu estou dizendo. Sabem o que é ser explorado. E sabem as feridas que isso deixa na gente. A gente com todo o coração para Jesus, a gente com toda a honestidade, e pessoas levando vantagens em cima da gente, querendo dominar a vida da gente. Eu comecei a aprender a palavra. Eu comecei a fazer um curso que nem podia, porque eu não era batizado. O batismo era só em novembro, eu me converti em julho. Na semana seguinte de julho, eu fui cheio do Espírito Santo e falei em línguas estranhas.
sem ser batizado nas águas. E eu queria ser batizado, mas eu não batizava naquela época, era só em novembro que batizava. Então assim é a conversão verdadeira, que não tem nada a ver com igreja evangélica. Assim é a conversão.